Antes da gente começar, um disclaimer aqui. Esse vídeo tem intuito só de informar, baseado na minha experiência pessoal, estudos científicos públicos e somente isso, tá bom? Pronto, agora que a gente já falou sobre o disclaimer, esse canal aqui a gente fala muito sobre proteína animal e sempre vem essa mesma questão sobre ferritina. As pessoas têm ferritina alta, sai nos exames e é um marcador de inflamação, sim. E se você fizer uma pesquisa superficial no Google, imediatamente você vai ver que a ferritina alta está ligada ao consumo de carne vermelha, porque a carne vermelha é riquíssima em ferro e a ferritina alta é um excesso de ferro ali viajando no seu sangue, no seu estoque de ferro corporal. E essa é a questão tradicional, né? Você consome mais carne vermelha, você vai consumir mais ferro, teoricamente, ou logicamente, você vai ter mais ferritina. A questão é a seguinte: a medicina tradicional, a medicina ocidental, sempre peca na mesma questão: a falta de contexto. Tirar uma coisa e tratar dela isoladamente, como se o contexto complexo por trás do sistema do corpo humano fosse ignorável, e não é. Afinal, é muito mais fácil a gente tratar um sintoma, removê-lo isoladamente de um contexto muito mais complexo, para a gente criar um remédio que abafa aquele sintoma, mas não trata a causa, certo? Então o problema da ferritina é exatamente esse, baseado nos estudos linkados aqui na descrição, que você pode conferir por você mesmo. O buraco é muito mais embaixo e a carne vermelha pode muito mais ajudar você a balancear e equilibrar os seus níveis de ferritina do que aumentar esse marcador, como outros alimentos bem longe da carne vermelha causam. A primeira coisa que a gente precisa identificar é que existem dois tipos de ferro, ok? Existe um ferro chamado ferro M, de origem animal, ok? De carne, de proteína, animal, tudo que vem do animal, a gente tem algo chamado ferro M, H-E-M-E. E o ferro não M, que é um ferro de origem vegetal. É importante saber que esse ferro de origem vegetal não M é a grande 99,9% dos suplementos de ferro são ferro não M. Também é importante saber, tá? A questão é, tirado estatisticamente de estudos científicos, a absorção, ou seja, a biodisponibilidade, a capacidade que o ser humano tem de absorver cada um desses ferros, o de origem vegetal, não M, e o de origem animal, M, é muito diferente. O de origem animal, a gente é capaz de absorver 35% em média, ou seja, você come um bifão de picanha ali, você vai absorver mais ou menos 35%, um pouco menos do que a metade do ferro disponível naquele bife, ok? Que é bastante. Já o ferro M, a biodisponibilidade dele pode chegar a 2%. A gente está falando de cada 100 miligramas de ferro, você absorve 2. Isso é praticamente nulo. O problema é que hoje, grande parte do ferro que a gente consome é não M, porque existiam leis no Brasil, foram criadas leis por conta de desnutrição, o aumento dos alimentos processados, que tem assim, baixíssimo nível de densidade nutricional, foi necessário adicionar ferro a produtos derivados de farinha. Então qualquer biscoitinho, qualquer torradinha, qualquer pão que você consome é de uma farinha enriquecida de ferro. E isso você consegue ver nos ingredientes. Se pegar uma bolacha, um pacote de pão no supermercado, você vira atrás e o primeiro ingrediente está lá, farinha de trigo enriquecida com ferro. Esse ferro é um ferro não M. Então a gente está tendo uma ingestão muito maior de ferro, porém um ferro não biodisponível ao ser humano. E isso tem um grande problema. Esse ferro não M que as pessoas estão consumindo assim, em muito volume diariamente por conta do consumo de grãos e farináceos, ele não simplesmente vai embora. Ele fica rolando na sua corrente sanguínea e não é absorvido dentro das células. Diferente do ferro da carne vermelha, ele entra dentro das células e consegue ser absorvido, consegue ser utilizado. É ali que ele deveria ir, ok? Mas o ferro não M, que as pessoas majoritariamente estão consumindo através de farinha, ele fica sem saber onde entrar e fica participando do acúmulo de ferro, de depósito de ferro do seu corpo, sem conseguir penetrar nas células. E isso causa um excesso de ferro inutilizável que a gente não consegue colocar em lugar nenhum, mostrando em exames de sangue que você tem uma ferritina alta, que é uma caixinha de ferro, assim, que o corpo vai jogando depósitos de ferro ali para quando ele precisar. Só que mesmo quando o corpo precisa, esse ferro não M, não consegue entrar dentro das células. Então é meio que um depósito em excesso
inutilizável. No final das contas, de tanta farinha que você consome e pouca carne vermelha, a pessoa é capaz de ter uma ferritina alta e, surpreendentemente, consegue ter anemia. Você entendeu como é um paradoxo isso daqui? É uma coisa meio bizarra. Você tem um estoque de ferro muito grande, só que ele não está entrando onde ele tem que entrar. Certo? Ele não está virando hemoglobina, não tá no seu sangue de verdade sendo utilizado. Agora, em contrapartida, uma pessoa como eu, que come cerca de 1 quilo de carne vermelha por dia, só que eu não consumo grãos e farináceos, assim, raramente eu consumo farinha, eu tenho uma ferritina controlada dentro da margem, sendo que a pessoa falaria para mim, Rodolfo, você está comendo muita carne, você vai ter uma ferritina aumentada. Só que não, o meu ferro está indo para dentro das células, porque ele está vindo de um ferro M, de origem animal. E aí que fica nessa coisa bizarra que as entidades, os governos fazem de tomarem atitudes como essa, de enriquecer a farinha com ferro, porque as pessoas estão consumindo mais alimentos processados e eles não têm uma densidade nutritiva alta, que chega ao ponto de criar um déficit nutricional na população, ser necessária uma abordagem de incluir ferro, só que se inclui um ferro que não é absorvido, e ao invés de você resolver o problema, você está criando um outro problema, que é o excesso de um ferro não absorvido pelo corpo humano, ferro não M. São camadas e camadas de ciência mal feita, mal interpretada, falta de entender o contexto por trás das coisas do corpo humano, que é algo super complexo, não é uma entrada e saída de calorias, não é uma entrada e saída de qualquer tipo de ferro, e tomar atitudes dessa que tem consequências gigantescas no longo prazo. No próximo vídeo que vai sair aqui no YouTube, eu vou falar um pouquinho mais sobre a interação da ferritina, ter uma ferritina alta, e aparelhos domésticos que a gente usa, que são emissores de ondas de campos eletromagnéticos, como seu celular, seu computador, seu roteador de Wi-Fi, torres de celular. O porquê que você tem ferro no seu corpo em excesso, que é um metal reativo, pode te tornar mais sensível a esse tipo de radiação eletromagnética. Mas isso a gente tem menos referência científica, vai ser mais um bate-papo. Eu não vou ficar afirmando nada aqui, sendo que a gente não tem estudos mais conclusivos no assunto, mas é algo a se pensar, se discutir e talvez se proteger. Para você ficar ligado nesse tipo de conteúdo, não esquece de seguir o canal aqui, de clicar ali em inscrever-se para você receber a notificaçãozinha quando esse vídeo for postado, tá bom? E sobre a ferritina, lá embaixo é bom dar uma olhada no estudo científico para não levar só a minha palavra como consideração, tá? Os estudos estão aqui embaixo. Te vejo na próxima.